O que é tolerância? Seria uma exigência moral, teológica? Por que precisamos ser tolerantes? Será que o mundo anda menos tolerante? Será que você tem sido tolerante com o seu próximo? Qual a importância da tolerância? Será que existe um equilíbrio? Você não pode ser tão tolerante com certas situações, circunstâncias? Para falar sobre todas essas questões, eu recebo o psicólogo Paulo Almeida. Tudo bem, Paulo? Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Então, a gente fala de tolerância, a gente pensa também um pouco de paciência. É meio misturado? O que é bem a tolerância? A tolerância está relacionada muito à capacidade de perdoar o outro, as diferenças e lidar com essas diferenças da melhor forma possível, de uma maneira que seja possível conviver em sociedade. Os estudos mostram que nós, seres humanos, somos seres sociais, que precisamos um do outro, precisamos do convívio, do relacionamento interpessoal. Então, a tolerância faz parte da nossa índole, do nosso comportamento e da nossa atitude pessoal e também profissional diante das várias circunstâncias da vida. É verdade. O tempo todo a gente precisa dessa tolerância, né? A tolerância, ela se mistura, parece que com essas outras características. Você tem que, se você não for paciente, você também não é tolerante. Ou que outras características podem se misturar aí com a tolerância? O primeiro ponto, aspecto importante é o autoconhecimento, ou seja, como que você se situa na vida diante dos seus traços de personalidade. Você pode ser mais extrovertido ou mais introvertido, ou seja, como, por exemplo, o seu programa aqui, isso foi bonito, você é uma pessoa mais extrovertida, eu sou mais introvertido, né? Lido mais com o intelecto, com o planejamento, e você comunica muito bem. Então, como que nós podemos estar aqui trazendo para o público uma informação que seja primordial a partir do nosso autoconhecimento. E também, eu me conhecendo, eu posso ter equilíbrio emocional, conhecer as minhas virtudes e as minhas fragilidades, as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. E todos nós temos as nossas pontos fortes, nossos pontos fracos. Né? E a psicologia e o coach trabalham com essas ferramentas que possibilitam a gente buscar esse nosso equilíbrio emocional que é tão importante, e aí inclui a tolerância, a paciência, o amor próprio, a autoestima, o relacionamento pessoal, o respeito ao outro e principalmente o viver em grupo, que é fundamental hoje. Né? É verdade, com certeza. Acho que sempre, né? Sempre foi. Paulo, a pessoa precisa aprender primeiro a ser tolerante consigo mesmo? Você está falando sobre o autoconhecimento. Então, muitas vezes a pessoa ela é exigente demais consigo própria, ela não se dá direito, muitas vezes, de errar, é perfeccionista. Essas diferenças de temperamentos, de perfis, eles vão influenciar naquele que é mais ou menos tolerante? Sim, eu acho perfeita a sua pergunta, porque realmente a partir desse ponto, o quanto que eu sou paciente comigo, que eu me tolero, né? Tem uma expressão popular, né? Eu tenho que me tolerar, faz com que eu me relacione melhor com o outro. Né? Então, o perdoar a si mesmo dos erros que nós cometemos constantemente, porque nós somos humanos, né? Nós não somos perfeitos. Eu acho que essa ideia de que o ser humano não é perfeito e que nós precisamos o tempo todo estar caminhando, buscando essa perfeição e até dentro de uma religião específica, buscando o ideal de Jesus, por exemplo, faz com que a gente seja mais parcimonioso conosco, né? Mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos conosco mesmo. É verdade. O amor próprio que é fundamental. Né? É verdade. A gente entender que nós somos todos falhos, que nós temos, né, dificuldades, como você acabou de dizer, fraquezas, fortalezas, pontos fortes, pontos a serem trabalhados. Exato. Nós estamos sempre em obras, a vida inteira estaremos em obras. E é claro que a gente tem que ir avançando, né? Verdade. Tem gente que trabalha a mesma coisa a vida inteira. Peraí, não, vamos mudar de tarefa, mudar de prova. Tem que ser uma prova mais difícil, né? Naquela ali você tem que passar. Bom, e aí quando a pessoa ela é mais tolerante consigo mesma, ela acaba sendo mais tolerante com o outro também, né? Sim, porque aí você começa a conhecer os seus próprios erros, suas próprias fragilidades e pode compreender melhor as fragilidades do outro. Então tem um autor que fala o seguinte: primeiro compreender, depois ser compreendido. Eu acho que quando a gente tem esse valor, a vida fica um pouco mais leve. É verdade. Você começa a não querer ser compreendido, mas compreender primeiro. Me colocar no lugar do outro, que é um exercício fantástico, que é a empatia. Verdade. E que muitas vezes, eu no trabalho exercito muito com os meus alunos, meus clientes, e as pessoas às vezes têm dificuldade disso, ou seja, como me colocar no lugar do outro nessa situação. O que ele sentiria nessa situação, o que ele está vivendo, qual a dor dele, qual o sofrimento dele, e que eu possa compreendê-lo melhor. E aí eu posso me relacionar e dialogar melhor. Com certeza. Bom, você já conviveu, conhece, ou mesmo na sua profissão,
já tratou pessoas que são absolutamente intolerantes? E por que tem gente que não tem, que tem uma tolerância zero? Não tem até um programa de humor, não é assim? Tolerância zero. Parece que é um traço cada vez mais comum, mas com certeza tem algumas psicopatologias que as pessoas têm traços mais agressivos, né? Elas têm uma predisposição genética, uma predisposição social e também uma história de vida marcada mais por rejeição, principalmente dos pais ou da família mesmo. Isso traz uma dificuldade da pessoa lidar com seus próprios sentimentos e com o sentimento do outro. E ainda tem pessoas mais graves que não conseguem reconhecer a emoção no outro. Elas não conseguem identificar a própria emoção e nem o do outro, que são os casos mais de psicopatologia mais grave, né? Uma psicopatia, por exemplo. Mas com certeza esse tema eu acho que é muito feliz de trazer, porque realmente nesse momento mais de discussão política, debate que está a sociedade tão aquecida, tem pessoas que têm mais dificuldade em relação a esse equilíbrio com relação à tolerância. Né? Assim, como que eu posso ouvir a diferença do outro, a opinião diferente e ainda suportar e perdoar os erros e os acertos também e lidar com eles da melhor forma possível. É verdade. A gente até vê agora nessa questão que o Brasil está passando muitas mudanças, questões políticas. Sim. Em grupos de WhatsApp tem gente que sai porque a opinião do outro é diferente da dele. É impressionante. Quer dizer, tem que ter esse respeito. Você pode pensar, amar o azul e amar o rosa e a gente conviver bem dessa maneira, né? Sim. Respeitando, tolerando, mesmo que você fale muito mal do rosa e eu vou falar mal do azul, mas a gente entende, não é, que são opiniões. A gente não discute pessoas, a gente discute opiniões. Exato, ideias. E realmente, ideias, né? Bom, vamos fazer Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.